Olá, estamos começando hoje mais um Elite Podcast. Muito prazer, eu sou a Lu Vilela. E eu sou o Natanael Rabelo e no programa de hoje vamos falar sobre o meio ambiente. As mudanças climáticas são o grande problema ambiental que a humanidade terá que enfrentar durante a próxima década. Escassez de água, a perda da biodiversidade ou a gestão dos resíduos. Quais são os desafios que temos que enfrentar agora para frente? Para falar sobre este assunto, convidamos o professor da Universidade Federal de Lavras, Gilberto Coelho. Gilberto, muito prazer, seja bem-vindo ao Elite Podcast. O prazer é todo meu. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no Elite Podcast. Nós que agradecemos. Ô Gilberto, você é engenheiro agrícola e doutor também em recursos hídricos, né, pela nossa querida Universidade Federal de Lavras, onde você também é professor e também diretor de meio ambiente. Conta um pouquinho para a gente como é que tudo isso aí começou na tua vida. Você é de onde? Eu sou de Lavras, né? Você é lavrense. Lavrense, minhoca da terra. Né? Tá certo. Eu sou de uma comunidade rural aqui próxima, né? Chama Taboões. Uhum. E minha mãe me trouxe para a cidade para estudar, né? Que ela não queria que eu estudasse na escola rural. E ela falava assim, não, eu tenho um sonho que os meus filhos vão ser doutores. E pobres não tinha muitas condições de estudar fora. Aí um amigo meu me apresentou a engenharia agrícola. Eu tinha um anseio de fazer engenharia mecânica, mas não tinha condições financeiras. Muito caro. Morar caro, fora. Né? Aí ele me apresentou a engenharia agrícola, que era uma engenharia que permeava pela engenharia civil, pela engenharia mecânica, pela engenharia elétrica e pela agronomia. Só que isso tudo aplicado num conceito de engenharia rural, né? A engenharia agrícola. E eu me interessei, fiz o vestibular na época, ingressei, fui tomando gosto e fui ficar na faculdade. Formei em primeiro lugar da minha turma e passei no mestrado. Nossa, fiz o doutorado. Orgulho, hein? E fui orgulho adiante, dos assim. pais. E na UFLA eu comecei no dia 5 de agosto de 2010. Olha. Foi o dia que eu me realizei profissionalmente, para ser sincero com vocês. E como é que você se sentiu, Gilberto? Porque era o sonho da sua mãe. Obviamente que todos nós, quem pode, deve fazer uma universidade, né, uma faculdade, porque Sim. o peso da caneta é mais leve do que da enxada. Com certeza. Não é isso? Sim, sem então dúvida. foi bastante interessante. Então você conseguiu entregar para sua mãe uma coisa ali que era Sim. o sonho dela. E foi um sonho da minha mãe, mas foi uma realização pessoal, porque eu já era professor universitário. Mas quando eu consegui ser professor universitário na UFLA, aí eu me senti realizado de mais verdade. um orgulho ainda, né? A Universidade Federal de Lavras, né? Formada aqui, sabe? É aquela questão do espírito uflaniano que tem. Antes era exaliano, né? Era o espírito exaliano. Aí depois virou o espírito uflaniano. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte do quadro docente da UFLA. E quando eu fui convidado para ser diretor de meio ambiente, eu me vi impossibilitado de recusar. Eu falei assim, não, é um desafio para mim, mas eu aceito porque eu literalmente amo essa instituição. É uma história muito bonita, né? É interessante. E nós vamos falar sobre meio ambiente e você é um homem do campo, então a família todinha do campo. Todinha do campo. E eu, assim, aproveitando a questão que vocês já introduziram, e eu fui professor universitário no Rio Grande do Sul e em Pelotas, um dos lugares que mais sofreu com as enchentes. E hoje nós vamos falar muito sobre o Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre o Rio Grande do né? Sul. Que bom, então, que você está com essa bala na agulha aí, porque vai ser interessante. Sim, porque que legal. coisa feia que aconteceu lá, hein? Muito. Que Muito coisa triste. absurda. Sim, sim. É uma questão, assim, literalmente desoladora, né? É a coisa... E é tão estranho, né? Porque a gente vê os grandes veículos de comunicação, né, Lu? Não sei se você tem notado isso. Eles estão parando de falar do Rio Grande do Sul. O desastre está lá ainda. É nós que não estamos vendo. E parece-me que já está acontecendo um monte de problema também com a alimentação que está indo para lá. Tem gente ainda que está fora de casa. Sim. É uma As tristeza. consequências lá. ainda são muitas, né? As consequências serão muito duradouras. Inclusive, o professor Samuel, que é amigo meu, professor na Universidade Federal de Pelotas, eu estava conversando com ele semana passada e perguntei para ele, né, as coisas estão normalizando? Aí ele me respondeu assim, vai demorar muito a normalizar ainda. As águas baixaram, tal, mas temos muitas coisas para resolver.
E, professor, você estava falando de um amigo seu lá de Pelotas, que é professor também, né? Ele é professor lá da instituição do Rio Grande do Sul? Ele é professor na Universidade Federal de Pelotas, do curso de engenharia hídrica de lá. E ele trabalhou bastante ele fez parte, ajudou a Defesa Civil, né, no controle dos níveis das águas. Você que procurou ele lá ou eles que entraram em contato? Como é que foi? Foi uma Não, sorte, assim, sim, dessa conversa? Assim, como é que foi? Não, ele é meu amigo de longa data, né? Vocês já deram aula juntos lá na sua época? Não, ele é mais novo, né? Quando eu deixei o Rio Grande do Sul, eu deixei um recado para eles lá, que eles não podiam perder o Samuel. O Samuel fez doutorado aqui em Lavras, um doutorado de sanduíche. Ele fez uma parte do doutorado nos Estados Unidos, veio para Lavras, depois foi para Pelotas, ele é natural de lá, fazer um pós-doutorado. Aí o curso de engenharia hídrica estava começando, isso lá em 2009. Né? Aí eles iam fazer um concurso, e eles estavam direcionando um concurso para um profissional mais ligado à área da engenharia civil. Aí eu disse para eles, né, falei assim, olha, abra um pouco mais, porque o Samuel é engenheiro agrícola, mas ele tem uma bagagem muito grande na área hidrológica. Inclusive, ele fez parte do doutorado dele nos Estados Unidos, numa das instituições mais renomadas da área. E aí ele fez o concurso lá, passou, e desde 2010 ele é professor lá. Que bom. E ele estando lá, quais são as notícias últimas que você tem quando você falou com ele agora há pouco tempo aí? Então, as últimas notícias são de que as águas retrocederam, né, os níveis do canal, principal canal que tem lá, já abaixaram, mas que os efeitos desse enorme alagamento vão permanecer por muito tempo, né? Então, eles estão trabalhando, é muita coisa que tem que ser recuperada, né? De infraestrutura, assim, das pessoas, né? As moradias, móveis, as pessoas perderam praticamente tudo, e não, né? São só as perdas, né, gente? É o emocional também, que é muito complicado. Sim, e essa questão, ela envolve algo, vamos dizer assim, de sentimento, né, que é cultural. Às vezes a pessoa está há décadas na casa, né, se vê... É uma história, né? É uma história. Uma história, né? De vida. Envolve questões emocionais muito fortes, né? Então, é muito difícil. Né? Tomara que eles não reconstruam as casas nos mesmos locais, né? Porque isso pode acontecer novamente. É uma planície ali enorme, né? Sim. Para você ter uma ideia, a altitude média de Pelotas é 7 metros. Nossa. Tá na beira da água. O ponto mais alto da cidade, 32 metros. É uma região muito plana. Né? Então, assim, é fácil acontecer um alagamento. E já aconteceram outros lá, mas não desta magnitude, não tão grande, sabe? E como é que você vê isso aí? Você que entende do negócio, sabe dessas mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso país, não só no nosso país, mas nós estamos falando dele aqui agora. Sim. Como é que você vê essa questão? Rio Grande do Sul, o que vai se tornar ali? Porque já me falaram que eles querem construir mais 5 barragens para evitar esse tipo de sobrecarga de água quando tiver chuva. As chuvas estão mudando também, né? As tempestades estão sendo bem concentradas, o volume de água está caindo maior. Como você, como profissional, você enxerga essa questão? Nós começamos falando do Rio Grande do Sul e estamos dando sequência nisso até agora, né? A gente ia por um outro caminho, mas é um caminho interessante e que está aí também, né? Atual, né? Como é que você vê isso, professor? Eu vejo da seguinte forma: é muito cedo, é prematuro construir uma filosofia sobre o assunto nesse momento. Então, porque desde a década de 90, nós temos históricos de previsões de aumento de temperatura, de aquecimento global. Né? Acho que até um pouco antes. Né? Pode ser. Mas esse foi o primeiro ano que aconteceu nessa magnitude. Enquanto cientista, eu não posso criar um modelo definitivo baseado em uma ocorrência. O que nós sabemos é que muitos comportamentos que eram padronizados deixaram de ser. Mas eu não posso te garantir que o ano que vem vai ter um outro evento dessa magnitude no Rio Grande do Sul. Entretanto, as pessoas têm que se preparar para eventos extremos. É isso que eu queria saber. Queria te perguntar justamente sobre isso. As pessoas estão preparadas para discutir a saúde do nosso meio ambiente? Eu acredito que a maioria das pessoas, elas até não querem. É mais fácil de esperar acontecer do que
prever algo desse tipo, porque isso passa por uma mudança de comportamento muito grande. Eu tenho dito em algumas palestras que passou da hora de a gente gerir não só as nossas atividades, mas as pessoas também. Vou dar um exemplo. Nós não podemos deixar cidades como São Paulo e Rio de Janeiro continuarem crescendo indefinidamente. É muita pressão sobre os recursos naturais de um único local. Nós temos que distribuir pessoas, sabe? Nós não podemos deixar... São Paulo não tem mais... Totalmente impermeabilizada as cidades. Totalmente impermeabilizado. Está explorando a água subterrânea para poder abastecer. As águas superficiais não dão conta, né? Então, assim, é praticamente inadmissível você ter uma grande aglomeração de pessoas num pequeno espaço. Porque se você pegar, analisar, apesar dos 12 milhões de pessoas, a área da cidade de São Paulo não é uma área tão extensa quando você analisa um mapa. Mas é muito concentrado num único local. Aí vem as consequências. Aí, atrelado a isso, já ocorreriam problemas. E vem um cenário de mudança climática, que pode ter chuvas extremas, pode ter seca extrema. Então, isso é muito perigoso para lugares densamente ocupados, como, por exemplo, São Paulo. Não é o caso do Rio Grande do Sul, porque já não tem uma população tão grande quanto o estado de São Paulo. Mas aconteceu essas situações, né? E, retornando à pergunta que foi feita, quando da reconstrução, as pessoas têm que se preocupar com as áreas de alagamento, né? Calcular as manchas de inundação, prevendo eventos extremos, né? Hoje, por exemplo, segurança de barragem, que é um assunto muito importante também. As pessoas devem dimensionar uma barragem com uma previsão de uma chuva que aconteça a cada 10 mil anos, década milenar. Isso faz a estrutura ficar mais robusta. A probabilidade desse sistema falhar, romper, é muito pequena, porque levou em consideração 10 mil anos. Né? Então, essas medidas elas devem ser adotadas, né? Melhorar a questão da urbanização. Hoje, por exemplo, fora do Brasil, tem o desenvolvimento de baixo impacto, né? O Low Impact Development. Né? Então, as pessoas estão pensando em asfalto drenante, em canteiros. Na Áustria, tem um sistema que trata a água das primeiras chuvas. Olha que interessante. Aí toda a água do escoamento superficial que é gerada na cidade é direcionada para uma estação, porque essa água vem muito suja, né, nas primeiras chuvas, e aí ela é tratada e devolvida para o curso d'água. Então, eu penso que nós temos que começar a trabalhar essas questões. Né? Tem recursos. Né? Mas tem que ser trabalhado. Por exemplo, Petrópolis. Petrópolis, 2 anos atrás, teve um problema. Eu estive em Petrópolis, eu fiquei abismado das casas construídas em cima do principal rio que corta Petrópolis. Nós temos aqui também um problema desse. Lavras tem. Nós temos esse problema. Então, falando um pouco sobre Lavras. Lavras não teve maiores problemas de chuva no período chuvoso 2023-2024, porque literalmente nós estamos em cima do morro. Porque eu não me lembro de tantos eventos de chuva forte como teve no verão 23-24, ou no período chuvoso 23-24. É mesmo? Não me lembro de ter contado tantos eventos extremos num mesmo ano. Quando você fala extremo assim, é volume de água? É volume? É intensidade. Intensidade. Porque são dois... Você pode ter... Vamos exemplificar. Você pode ter 2 chuvas num dia de 100 milímetros. Sim. Uma que dura 24 horas e, dependendo da cobertura do solo, toda ela vai infiltrar. Ou uma chuva de 100 milímetros que dura 1 hora. Essa chuva de 100 milímetros que durou 1 hora, ela é 100 milímetros por hora. Não tem sistema que consiga absorver essa chuva. Ela vai correr. Ela vai ultrapassar a capacidade de infiltração do solo e vai virar a famosa enxurrada. E essa aí, as nossas obras não estão preparadas para conduzi-la. Né? Então, você notou, independente disso ou não, que esse volume, essa quantidade então de água foi bastante.
Nesse Sim. 2023, 2024 agora? Sim, e é até um mecanismo, é uma das previsões do IPCC, do Painel Internacional de Eu ia Mudança falar Climática. isso. Minas Gerais, né, tem esse projeto aí, né? Sim. E você faz parte, professor, dessa turma aí? Sim. É um projeto da Assembleia Legislativa, né? O projeto Painel, é um painel ambiental, climático. Seminário de crise climática. Os desafios da convivência com eventos extremos e com a seca. Isso é novo ou já é antigo já no estado? Começou em março. Olha. E até que é um painel vanguardista, Uhum. porque nesse aspecto Minas Gerais tomou uma iniciativa antes dos acontecimentos do Rio Grande do Sul. Pois é, então, isso que eu queria Interessante, entender, né? porque... Legal. E é importante, que nem você frisou essa questão agora, que nós estamos tendo chuvas mais torrenciais, e esse painel, esse seminário, é importante para a gente já ter alguma coisa ali, para a gente saber o que está acontecendo. Sim. Porque o estudo muda, né? Muda. O estudo muda. E assim, nós vamos passar, nos próximos anos, até por uma mudança no zoneamento agroecológico do Brasil. Agroecológico. Vou te dar um exemplo de uma parte do seminário que eu assisti em Itajubá. Sim. Foi lá naquela região de Extrema, Maria da Fé, propriamente dito, tem uma unidade da EPAMIG, certo? Uhum. Lá eles mexem com culturas temperadas, né? Então, tem oliveira, tem outras frutas temperadas. Uhum. Um pesquisador da EPAMIG notou que nos últimos 2 anos as plantas estão florescendo antes da hora. Olha só. A temperatura mínima a temperatura mínima está aumentando. A mínima. A mínima está aumentando. Então, quando aumenta a temperatura, propicia o florescimento das frutíferas, por exemplo. Elas florescem antes do momento adequado. E possivelmente elas não vão fornecer a mesma produtividade ou não vão fornecer o fruto com a mesma qualidade mesmo. Porque está desregulado, né? Está mudando a temperatura daquela região. Olha só. Então, possivelmente, em alguns anos não vai poder cultivar naqueles colorais. Olha, coisas que a gente não pensa, né? Mas graças a Deus nós temos os cientistas, que eles estudam, eles vão deixar o fruto de uma ótima qualidade também. Vai ter que ter estudo. Isso que é complicado. Aí o estudo vai ter que ir mudando. Não, então, aí existem modelos, né? Então, existem muitos modelos que são modelos de grande escala, que são aplicados de maneira global. Aí tem modelos de pequena escala que usam os dados levantados nos modelos de grande escala e aplicam eles em escala regional. Aí você consegue prever, né? Olha, tal região vai ter um aquecimento. Outras regiões podem até esfriar, né? E se a gente for recorrer ao passado, o Saara já foi uma floresta. Né? Hoje é um deserto. Teve água lá, né? Já teve água lá. Né? Então, assim, as coisas vão mudar. Automaticamente, nós temos que minimamente estar preparados para essas mudanças. O senhor acha que isso vai acontecer? Eu acho. Existe uma possibilidade assim da gente estar enganado em relação a isso? Não. É muito difícil? É difícil. E porque eu acho, assim, essa é a opinião do professor Gilberto. Não é a opinião do meu grupo de cientistas que eu faço parte, que eu converso. Opinião pessoal. É a minha opinião. Não se pode atrelar ao aquecimento global exclusivamente às ações antrópicas. Certo. As ações antrópicas aceleraram um pouco, mas nós vivemos um momento em que existe muita atividade solar. Os últimos anos foram os anos de maior atividade solar. Eu li sobre isso também. Então, são duas coisas juntas, né? Seria um exagero colocar a culpa disso tudo apenas no antropocentrismo, né? Entretanto, nós temos que encarar a realidade de que as ações humanas têm acelerado a produção de gases do efeito estufa, aumentado a temperatura do planeta. Isso aí não é brincadeira, não. Isso gera muitas Isso aí é uma coisa muito séria, né? Sim. Com certeza. Você acha que tem coisas mais importantes que isso que nós estamos falando agora? Ou acho que isso aí é que está na frente agora, em cima do palco, na frente dos holofotes? Essa é uma questão que
os pesquisadores eles estão observando de uma outra forma? O governo está ajudando os pesquisadores a encarar isso de uma forma mais racional? Porque a gente sabe que não é fácil. Não. Está faltando dinheiro para as pesquisas também, mas Sim. como é que vocês vão entrar? Porque nós dependemos de você para que nós consigamos ter o nosso meio ambiente. Porque dia 5 ou 6 foi Dia 7 foi o dia do... dia 7 do meio ambiente, né? 5 de junho? 7. 7? Então, Esse ano foi dia 7 de junho. Tentando só esclarecer para você, professor Coelho, o que nós temos que comemorar? Na verdade, nós não temos muito o que comemorar. A realidade é essa. Né? Uhum. A academia, de maneira geral, tem produzido ciência de maneira muito interessante. São pesquisas e pesquisas que tratam do assunto. Né? Eu entendo que quando alguém fala assim, não se sabia que isso ia acontecer. Não. Existem relatórios e relatórios. E não são relatórios datados de 2010 para cá. Né? Isso aí já é uma coisa antiga, né, já professor? é uma coisa antiga. Né? A tecnologia tem nos ajudado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Até pouco tempo atrás, uma célula de previsão do INPE era de 40 por 40 quilômetros, 1.600 quilômetros quadrados. Né? Então, caberiam 3, alguma coisa municípios de Lavras dentro de uma célula de previsão. Hoje, os trabalhos reduziram essa célula de previsão para 10 quilômetros por 10 quilômetros, 100 quilômetros quadrados. Então, já Lavras teria aproximadamente 5 células dentro. Então, melhora demais o resultado das previsões. O próprio Instituto Nacional de Meteorologia conseguia fazer uma previsão estendida que era de 3 meses. Foi investido dinheiro em tecnologia, em treinamento, as pessoas foram para a Alemanha fazer curso. Hoje a previsão estendida do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, é de 6 meses. Então, tem sido feito ações para que os modelos se tornem melhores, as previsões se tornem melhores. Os cientistas têm trabalhado de várias formas. São pessoas ligadas ao meio ambiente, à ecologia, à engenharia de maneira geral, né? As questões hidrológicas. Né? Tudo para melhorar. Tudo para melhorar. E a gente pode acreditar sim. que há a solução. Não, estamos preparados para desenvolver ciência para determinar as possibilidades futuras. Né? Aquela questão, né? Nós temos o cenário atual e o cenário futuro num prognóstico. Nós temos condições de fazer isso. Entretanto, nós precisamos de muito investimento. Né? Nós precisamos de investimento em ciência e tecnologia, e nós precisamos de investimento em extensão, porque a academia não dá conta do tripé. Volume. A academia hoje ela tem um tripé. É o ensino, a pesquisa e a extensão. A academia faz bem o ensino, faz muito bem a pesquisa, só que ela faz muita extensão. Entretanto, essa extensão ela não chega no cidadão que está lá no campo. Entra uma figura muito importante, por exemplo, que é a Emater. A Emater é uma empresa de extensão. Sim. Então, aí a extensão que a universidade pode fazer, por exemplo, é treinar a Emater. A Emater, e ela está sempre se atualizando. Né? Só que ela já foi muito mais robusta, ela já foi muito mais forte, já foi muito mais atuante. Muito mais presente no campo. Foi. Muito mais. Então, por isso, o meu medo é esse, professor, porque dentro da sala da ciência, vocês estão ali fazendo o seu trabalho, mas você precisava de uma célula no campo. Através de quem? Através desses órgãos, que seria muito importante, ficar mais fácil de eu citei a Emater, mas tem vários outros. Sim. Até queria fazer a pergunta aqui, porque a gente falando agora de pessoas, no caso, o que as pessoas fazem de ruim para o meio ambiente? A intervenção do homem, né? Tem acelerado aí a degradação da natureza. É o homem. Ou nós podemos dizer que são as grandes empresas? Eu acho que o indivíduo em si, ele acaba atuando por força do meio. Né? Então, por exemplo, quando resolve-se, por exemplo, vou dar um exemplo interessante. A legislação,
ela fala, quando a pessoa vai empreender, o empreendimento imobiliário, a legislação fala que as áreas de preservação permanente, elas são intocáveis, certo? Né? Aí, o que a pessoa faz? O que o empreendedor faz? Respaldado numa legislação. Ele vai e incorpora tudo que não for legalmente previsto. Né? Então, ele preserva a área de preservação permanente, as cabeceiras da nascente. Aí, de repente, a nascente para de produzir água como produzia. Né? Aí, alguém pode inferir que é culpa do empreendedor, mas ele agiu perante a lei. Se houvesse bom senso, um planejamento adequado, as leis orgânicas municipais poderiam falar assim, é obrigatório preservar a área de recarga da nascente, que é a área que capta a água, infiltra e depois vai sair alguma coisa, exatamente. Recarrega o lençol freático e esse lençol freático vai abastecer a nascente. Quando você diminui a área de captação do lençol freático, automaticamente você está diminuindo o reservatório de água que abastece a nascente. Você mata a nascente dessa forma? Pode acontecer. Pode acontecer. Só que, perante a lei, ninguém fez nada de errado. Certo? Certo. Entendi, agora, numa concepção ecológica, talvez não seja correta. Ou, aliás, não é correto. Não é correto. Numa concepção ecológica. Certo? Não, mas não é nada, né? Aí a gente sai até fora da ecologia também. Só que ele tem um amparo legal, porque a legislação fala isso. Né? Tá tudo errado, né? Então, por exemplo, quando você... fora de ordem. Tá tudo errado. Quando você permite, por exemplo, que... eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei no Plano Municipal de Saneamento Básico de Lavras. Né? E a minha equipe uma vez identificou que um rapaz tinha edificado na margem do curso d'água, de um curso d'água aqui da cidade. Nossa Senhora. Aí um dos membros da equipe disse ao proprietário, olha, mas sua construção está irregular. Ele foi e disse assim, não tem problema não. Doutor fulano vai dar um jeito para mim. Esse doutor fulano era um vereador. Se o cara começa a legislar contra a própria casa, nós temos um problema moral, um problema grave. Né? Nossa Senhora, gravíssimo. Quando a casa desse cidadão ruir, e vai ruir, quem vai ter que pagar isso é o município. Né? Então, nós temos vários problemas desse tipo. Né? E, às vezes, assim, tem um empreendimento, aquela área era uma área frágil, ecologicamente falando. Terra ruim, terreno... sujeita a alagamentos e tal. Faz-se um empreendimento imobiliário ali. Às vezes, aquela pessoa, no anseio de ter a casa própria, adquire um terreno, ela tem um nível cultural menor, não sabe de nada, não foi orientada, e aí ela constrói a casa dela ali numa área que inunda, por exemplo. E essas coisas são cíclicas, às vezes. Né? Acontece um ano aqui... o exemplo que você deu lá da viagem que você fez, foi para Petrópolis, que você viu a residência lá, a casa. Sim, várias casas assim. Elas eram construídas no nível da rua, aí a pessoa descia um pilar até nas pedras, nas rochas, na beirada do rio, e algumas tinham um broca, assim, então furava a pedra e subia o pilar dali. Outras nem isso tinha. Mas nesse caso, eu penso, não entraria muito a parte também financeira da pessoa, dependendo do nível que ela tem ali para construir aquilo, e ali vai ser, sabendo que pode ter consequência também? Isso aí pode ser falta de vergonha na cara dos governantes, nossa. Não, são vários aspectos. Né? Tem aquele paupérrimo que a solução dele é essa. É a única que tem. É a única que tem. Ele comprou aquele terreno barato ali, correu risco, mas ele queria ter um teto, então ele não tem outra forma. Tem aquele que é oportunista, né? Faz a casa, vai falar assim, mas se eu levar essa casa, vou fazer um deck ali até na beirada do rio, eu vou pescar daqui de cima do deck. Em cima da varanda. E tem também essa questão dos fiscais e legisladores e não permitir, né, que isso aconteça. Né? Mas, para isso, eu entendo que talvez o município teria que ter recursos
tais que possibilitassem, por exemplo, desalojar uma pessoa e alojar ela em outro local mais seguro. dignamente. Né? Com certeza. Ô, professor, tem uma aqui, está logo no comecinho aqui ainda do papel, mas é porque eu achei interessante. Eu não fiz aqui essa pergunta, mas ela está aqui. Porque quando a gente fala de que forma que nós podemos ajudar o planeta, como é que nós vamos ajudar o meio ambiente? O que nós podemos fazer? Normalmente, a gente pensa economia de água, economia de energia, reciclagem de lixo. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco pelo que nós estamos conversando. A questão da gente prejudicar o meio ambiente vai muito além do princípio básico, que é vamos economizar água, porque o planeta precisa, vamos economizar a energia elétrica que vem da água também, vamos organizar o nosso lixo. Sim. Então, isso aí, o básico, o trivial, já não é tão importante assim, onde nós estamos caminhando. Não, eu discordo. Eu acho que é muito importante. Se cada um fizer a sua parte... O trabalho de formiguinha o básico é muito importante. Só que a porcentagem da população que faz o básico é muito pequena. É muito pequena. Né? Mas se todo mundo... fizer alguma coisinha? Olha, foi 2017, 2018, nós tivemos uma crise hídrica aqui na região. Né? Sim. Faltando água nos bairros, 2 dias... interessantíssimo. Né? As pessoas pararam de lavar garagens e calçadas, não foi? Estavam levando até multas. Mudou. Mas todos já voltaram a lavar as calçadas, as garagens, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter... consciência. Tem que ter conscientização, e aquele que tem um nível de esclarecimento maior deve ajudar a esclarecer os que não têm. Certo? Então, você começa nesse trabalho de formiguinha. Você faz a sua parte adequadamente. Se você puder recolher uma água da chuva para irrigar sua horta, o seu gramado. Cada um fizer a sua parte. Você troca a lâmpada incandescente por uma lâmpada de LED. Você, né, vai embora isso seja... Tem gente que fala que não é bem assim. Tem cientistas que falam que não é bem assim. Mas se cada um faz a sua parte, a população ela fez a parte dela. Aí cabem as outras instâncias fazer a parte deles. Né? Então, os municípios, o Estado, eles têm que se planejar melhor, tem que ter um novo regramento. A educação também nas escolas, né, com os nossos filhos, para poder aprenderem desde pequeno. Isso já se fala muito, mas poderia ser mais ainda reforçado. Eu vou ser um pouco polêmico agora. Eu acho assim, as escolas elas trabalham bem, sabe? Mas nós chegamos numa situação também que a professora educa e a família deseduca. Né? Então, a professora fala e chega em casa, às vezes a família é mais humilde e tal, tem um outro pensamento, então ela fala, não, sua professora não está correta. Né? Na verdade, o termo correto que eles usam não é isso, não, sua professora sabe nada, não, sabe? Então, é bem assim. Às vezes a escola educa, mas a família deseduca. Porque começa também muito dentro de casa, né? É muito polêmico isso, mas é verdade. É complicado, né? Então, mas assim, as professoras fazem um trabalho, mas eu concordo que a educação ambiental ela tem que ser mais incentivada em todos os níveis das escolas municipais, estaduais e assim por diante. Tem que se investir mais em educação ambiental. É um tema, né, professor? É um tema complicado. Saiu o 4º relatório da IPCC agora, né? Sim. Você ficou satisfeito? Bom, como é que você viu isso aí? O que nós temos que... O que vem sendo feito? Olha, aí volta aquela questão, assim, enquanto ciência, os trabalhos são bons. Agora, a sociedade tem que incorporar essa ciência e mudar o comportamento. Tem que mudar o comportamento. E é como esse seminário que eu estou falando, que eu participo. Né? As pessoas elas têm que ser uma preocupação de governo, a convivência com esses eventos extremos, sejam eles de chuva ou sejam eles de seca. Né? Porque está acontecendo muito disso, né? Sim. Frio extremo, seca extrema, chuva arada, falta de chuva, nós vamos ter problema, né? Olha só, então nós estamos... olha para você essa sequência, né? Para você ver essa sequência. Ó. Nós tivemos um mega El Niño, né? Que gerou... Até hoje respalda a coisa na gente. Agora tem a previsão de ter um laninha intenso também, com frios que podem chegar até o mês de setembro. Né? Então, e aí o laninha pode trazer
Geralmente, o efeito do Laninha na região do Equador é o aumento de chuvas, né? Então, inclusive para a região norte e nordeste. Para a região sul, já tão assolada com as enchentes, pode trazer uma seca. Pode trazer uma seca agora. Loucura, né? E aqui para a região centro-oeste, sudeste, o Laninha não tem uma definição. Pode acontecer tanto chuvas fortes quanto estiagem. Você fica falando assim, mas é agora 24, 25? 24? Nesse curto período? Sim. Agora, o Laninha está previsto para agora, junho, até agosto. Mas aí ele pode estender os seus efeitos até o início do próximo período de chuvoso. Porque eu escutando o senhor falando assim, eu acho uma coisa muito interessante, porque a gente fica pensando, tá vindo o El Ninho aí, tá vindo o Laninha, não sei o quê, vai rolar frio. Só que não é só o frio. Nós temos a agropecuária, nós temos os animais, nós temos as plantações. Quer dizer, tá aqui, ó, o que as mudanças climáticas podem causar. Então, pode afetar a gente de um todo, né? Sim, não é uma coisa. Não é frio, não é calor, não é falta de água. Isso e é impressionante, né? Tudo. Porque eu falo, quando eu era criança, às vezes assistindo os jornais, eu acompanhava com meus pais, eu sempre gostei. E a gente não via tão perto da gente, né? Sim. Você via muito longe. Ainda bem que aqui no Brasil não acontece isso, ainda bem que aqui onde eu moro não acontece. Agora está aí acontecendo. Sim. Frequência ainda. Sim, nós tivemos eventos de chuva extrema na China, na Índia, África. Tá geral. Tá geral. Assim, e aqui para o Brasil, né, um detalhe interessante, né? Eu vi um gráfico esses dias de duas informações. Araçuaí. A maior temperatura já registrada no Brasil de um termômetro oficial, 46,2 graus. Isso é no norte? No norte de Minas. No norte de Minas. No Vale de Jequitinhonha. Nossa. Né? Aí, eu vi um gráfico em que as pessoas pegaram os anos de a temperatura média mensal. Do final de 1890 até 2022. E pegar 2020 até 2021. Aí tem o gráfico e tem 2022 e 2023. 2023, no inverno, a temperatura está 2 graus acima da média para os meses. É a primeira vez que ocorre isso, 2 graus acima da temperatura média para cada mês. Né? Então, é um reflexo do aquecimento. E do medo, né? Porque eu acho que tudo hoje em excesso, nós temos medo do excesso do calor, do excesso da chuva. Esse, aí, voltando à questão do painel internacional, esse aquecimento, ele tem como reflexo para o Brasil o aumento de evento extremo. Então, o total anual de precipitação não se altera. Né? Vai chover mais ou menos a mesma quantidade ao longo do ano. Entretanto, vai concentrar cada vez mais nos meses de novembro a fevereiro e com eventos maiores, chuvas mais fortes. Vai vir mais água. E aí nós não estamos preparados para isso. As nossas cidades não são inteligentes para suportar essa questão. Essa mudança. E eu costumo dizer, que você mais cedo falou de construir 5 reservatórios no Rio Grande do Sul. Foi que o governador lá, né? Estava falando, estava conversando com o governo federal e tal. Eu tenho dito que o maior reservatório que nós temos é o solo. Né? Então, dados aqui de Lavras, né? Aqui chove em torno de 1.450 milímetros por ano, na média. 1.450 milímetros. Se a gente pegar a parcela dessa chuva que vira escoamento, que é a que escoa nos rios, é algo em torno de 600 a 700 milímetros. Sobra 750 milímetros, mais ou menos, para ser transmitido para a atmosfera. Né? Se a gente conseguisse aumentar em 15%, 20% a quantidade de água que infiltra no solo, nós teríamos mais 280 milímetros infiltrados. Né? E aí nós iríamos diminuir muito as vazões máximas, que é as que trazem esse problema, e iríamos aumentar substancialmente as vazões mínimas.
Então, nós diminuiríamos, por exemplo, a probabilidade de um curso d'água parar de escoar no período de estiagem. Uma mina parar de ter água. Ou de ter racionamento. Olha que interessante, né? Estudo. Porque nós estamos pagando hoje. O povo paga pela água e paga bem, né? Então, quando você aumenta a infiltração de água no solo, você traz um reflexo muito interessante, que é o aumento das vazões mínimas, né? Então, por exemplo, o Rio Grande não teria uma redução tão brusca de vazão como já aconteceu em anos passados. Mas não é só esse reflexo, não. Quando você aumenta a infiltração, você diminui, obviamente, a enxurrada, aí você diminui o transporte de sedimentos, aí você aumenta a vida útil dos reservatórios. Você melhora a qualidade da água. Melhorando a qualidade da água, você gasta menos com os produtos químicos usados no tratamento. Tudo tem uma coisa interligada à outra. Se você melhorou a qualidade da água, você reduz a probabilidade de doenças vinculadas à qualidade da água e vetores que estão na água. Legal. E acaba impactando no Sistema Único de Saúde. É complicado isso, hein, meu? Isso aí é complicado. E existe uma estatística que fala que para cada R$1 investido em saneamento, você economiza R$4 no Sistema Único de Saúde. Pra você ver. Ué. A saúde, o meio ambiente é isso. Sim. O meio ambiente andando legal, a saúde do humano vai estar boa também. Sim. Né? A água com maior qualidade, porque hoje, para nós termos uma água com qualidade, não é uma água para a gente beber. Não é essa água. Essa água que chega limpa na nossa casa não é uma água para beber. Ela pode causar algum problema na tua saúde. Se nós tivéssemos uma água dessa forma, um solo rico. E o nosso solo, professor? Sim, nosso solo aguenta tudo isso? Nós temos assim, o solo brasileiro ele é bastante diverso, né? Ele é rico, né, cara? Dependendo da região, né? Sim, sim. Então nós temos solos que têm boa capacidade de infiltração, né? E temos solos que já não têm tanta capacidade de filtração. Aquífero Guarani. Sim. Eu fiz um trabalho de faculdade uma vez sobre isso. O aquífero, agora tem um outro aquífero que está mais em cena, né? Que é o Alter del Solo. Né? É um aquífero maior que o Guarani e ele está abaixo do Guarani. Ele tem uma extensão muito grande. É tipo uma esponja que suga toda a água, daí já sai limpinha, filtrada lá. Sim. Mas não tem nada a ver com a entrevista. Depois tem outro podcast. Gravar sobre. Foi só uma água colocação. Subterrânea não é muito a minha área. Para as pessoas em casa entenderem. O cara já vai pegar o entrevistado e já vai ficar apertando. Não, mas é que a água de aquífero, ela tem uma variação temporal muito maior que a água de superfície. Então, acredita-se que a cada 16 dias, toda a água de superfície dos rios é trocada. A cada 16 dias. A água de aquífero ela pode ser milenar. Tá ali há um tempão. O próprio aquífero Guarani, existe uma corrente de pesquisadores que alega que ele tem recarga, né? Então, o norte de São Paulo, o Triângulo Mineiro, o sul do Goiás, o leste do Mato Grosso seriam áreas de recarga do aquífero Guarani. Olha! Aí a água infiltra lentamente e abastece o aquífero Guarani. Já tem uma outra corrente de cientistas que acredita que o Guarani é água fóssil, é água geológica. Houve um movimento tectônico que tombou a terra e a água ficou presa ali. Então é água que está lá há milênios. É água cara. Água cara. Esses dias eu vi uma matéria falando sobre os preços de águas, né? É igual turfa, né? Nesse caso. É igual turfa. Virou e deixou a água lá. Sim, sim. Lá é congelada. Tem a turfa russa, ela está lá há milênios porque ela era uma turfa congelada, né? Aquele permafrost. Eu acho que o termo é esse. Eu acho que professor. O senhor fala essas coisas difíceis aí. Só que lá agora, até lá, com esse aquecimento global, está descongelando. Né? Inclusive, eu li uma reportagem esses dias sobre o descongelamento de lá. Aumentou? Está aumentando e o solo é muito frágil. Né? E aí ficou preso entre as partículas de solo água. Aí virou um sólido. Quando você aqueceu, a água passou para o estado líquido e ela começou a evaporar. O solo começou a perder estrutura. Gente. Então, Nossa formação Senhora. de fossoroca.
lá na tundra russa lá. E aí tem muita matéria orgânica que estava congelada. Se começar a decomposição dela, vai acelerar o aquecimento global, vai produzir gases do efeito estufa. Ô, professor Gilberto, nosso tempo é muito curto, mas só a última curiosidade minha aqui. Nós vamos viver aí uns 200 anos tranquilamente? Nós não, mas... Não, nós não, mas nossos filhos e os nossos netos vão? Sim, com certeza. Sim. Vão? Não, eu acredito. Porque a gente sai de uma entrevista dessa até meio preocupado, né? Sim, cara? não, mas eu... Vou parar de tomar banho. Tem uma frase atribuída ao Einstein, que eu não tenho certeza se é dele mesmo, que fala que a diversidade é mola motora do desenvolvimento. Então, acredito que todo esse processo que nós estamos passando agora, doloroso, vai despertar o interesse das pessoas em conviver com essa situação. Então, a palavra que vem à minha mente nesse momento é nos adaptarmos, né? Então, existe uma forma de voltar ao período pré-revolução industrial? Não. Mas dá para a gente conviver com a situação atual e prolongar a nossa existência, a existência do ser humano, por mais alguns anos, né? Nós temos aproximadamente 2 milhões de anos. Na época, no período paleozoico, uma espécie vivia em torno de 10 milhões. Então, nós temos um longo chão até lá. Agora, é certo que nós aceleramos essa taxa de extinção natural que existia, né? Mas é uma boa notícia para ensinar. Nós aceleramos bem, né? Não, sabe por quê? Porque a ONU falou agora, né, na Semana do Meio Ambiente, defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornar, né, uma meta fundamental para a humanidade. Sim, então, é mais ou menos isso que você falou mesmo. Então, acho que nós temos que nos adaptar, né, a esse novo cenário. E colaborar mais com e nós temos que ter as nossas atividades, elas devem ser mais inteligentes, mais assertivas e mais em consonância com o meio ambiente. Com certeza. É isso mesmo. É isso aí, né? Então a gente finaliza aqui mais um Elite Podcast, agradecendo mais uma vez a sua presença, professor, e também vamos agradecer o nosso patrocinador oficial, a Ike Fome, que está aqui com a gente, patrocinando o Elite Podcast. Cada Elite Podcast com uma comidinha gostosa ali que eles trazem pra gente. Todo dia uma surpresa de alguma parceria deles. Os melhores lanches, a melhor refeição. E não é só refeição, né? A gente também passa bem aqui. Convênio aí com farmácias, enfim. Que mas é isso aí então, gente. Nós ficamos por aqui e até o próximo, né, Nath? Professor Gilberto, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. Tchau, gente.